Estamos de volta com o ensinamento de ensino religioso, tá? Hoje, por o cristianismo ser predominante no Brasil, né, por o cristianismo ter cerca de 2,23 bilhões de seguidores, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Como já vimos nas aulas anteriores, o cristianismo é uma religião que se originou há mais de 2.000 anos atrás, né, fundada pelo rabino chamado Jesus, né? Muitos acreditavam que ele era o Cristo, ou seja, Filho de Deus, tá? E perdoava os seres humanos, né? E após a sua morte, seus seguidores começaram a reunir e cultuar, né, esse Deus, tá? De acordo com a sua nova crença, que é o cristianismo. Montou-se o cristianismo, tá? E por isso os cristãos precisavam se reunir, né? De repente, o Império Romano ele tinha uma aversão a esse cristianismo aí, porque pensava que ele estava reinando dentro competindo com ele, né? E aí o que aconteceu? Então os católicos, os cristãos, né? Eles se reuniam separadamente do reino lá de Roma, né? De repente ele se separava disso aí. Então aí o que aconteceu? Aí apareceu, né? Dentro desse cristianismo, bastantes adeptos, e aí começou a dominar, né, a religião na região aí, tá? E naturalmente essa dominação criou até uma pessoa, né, que apareceu, começou o Martim Lutero, ele começou a discutir que não era só essas ideias que poderiam ser aceitas. Então criou-se o protestantismo, né, ou seja, os evangelhos que a gente conhece, que a gente tem essas informações. Aí no quadrinho abaixo aí você tem a diferença entre católicos e protestantes, tá? Algumas coisas são semelhantes, outras não, tá? Por exemplo, eles seguem o mesmo livro, né, que é a Bíblia, porém tem ideias diferentes. E isso é importante respeitar. Por quê? Porque se ele fala diferente de mim, mas ele fala do mesmo Deus, ele segue a mesma Bíblia, né? Segue Jesus Cristo, tá? Que nós católicos ou os protestantes também seguem, tá? Então é importante essa ideia. E aí, partindo disso, nós vamos fazer as atividades que estão na apostila. Número 1. Então você está vendo a figura aí embaixo, ela demonstra a distribuição de percentual, né, da população brasileira, dos grupos religiosos, tá? Então aí tem a legendazinha embaixo, com o desenho, né, com a foto aí que você tem, e você vai responder, de acordo com o gráfico, qual a porcentagem dos cristãos que vivem no Brasil. Quando a gente fala cristãos, nós também falamos de católicos e evangélicos, tá bom, gente? Você terá que usar seus conhecimentos matemáticos para somar aí, ó, né? Então, quer dizer, eu não é só cristãos católicos, então você vai somar quais são os cristãos que tem. E a letra B, que grupo é maior, católicos ou evangélicos? Que porcentagem cada um deles tem? E na letra C, como o gráfico, os dois gráficos foram feitos em épocas diferentes, entre 2000 e 2010, o percentual de total de cristãos no Brasil aumentou ou diminuiu. E, na letra D, entre 2000 e 2010, o percentual de católicos aumentou ou diminuiu. E o dos evangélicos, o que aconteceu? Tá? Então, passando aí. Na letra E, nós vamos ver quais outros grupos são citados no gráfico, né, além dos católicos e evangélicos. Na letra F, nós temos, por que você acha que os outros grupos religiosos no Brasil são tão pequenos? Por que eles têm poucos seguidores? Tá? É a sua opinião. E na letra G, indique com uma seta qual parte do gráfico reflete o seu posicionamento pessoal quanto à religião. Então, você é de qual religião? Você vai marcar lá no gráfico, lá, tá? Foi um prazer estar com vocês. Voltamos na semana que vem.